paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, chegamos no terceiro domingo de Advento. Portanto, já estamos mais perto da solenidade do Natal. E continuamos praticamente na leitura do Evangelho de Marcos, que é a continuidade também do Evangelho de domingo passado. Se domingo passado era o convite à conversão, neste Evangelho deste domingo nós encontramos os exemplos ou exemplificações que o próprio evangelista Lucas coloca como pregação de João Batista. E é interessante e é bonito, primeiro porque o que antecipei também domingo passado, eu vou repetir, no mínimo para nos dizer, dizíamos domingo passado, que era uma circunstância histórica também, a nossa conversão. Igualmente, podemos dizer hoje que a nossa conversão é algo real, ou seja, não é só uma boa intenção, é algo que precisa fazer. Portanto, também a pergunta que o povo faz a João Batista é o que devemos fazer. Mas por que é interessante perceber isso? Porque às vezes nós fazemos alguma coisa, certo? Fazemos propósitos, às vezes cumprimos, às vezes um pouquinho, às vezes bastante, e às vezes até esquecemos. Perdão. Por isso, nós precisamos sempre refazer os nossos propósitos. Mas a questão é outra. A conversão deve ser algo real, concreto, que mexe com a nossa vida. Senão, boas intenções, eu vou mudar. Quantas vezes nós escutamos isso e dizemos isso a nós mesmos, na ilusão que baste dizer que mudamos o que devemos mudar, que já estamos mudando, certo? Claro, é melhor que nada, melhor começar a pensar em alguma coisa que é bom mudar da nossa vida, porque estamos insatisfeitos, porque temos algumas preocupações que gostaríamos também superar na nossa vida. Mas, na prática, precisa mesmo tomar algumas decisões. Por isso, o que devemos fazer? Pergunta o povo a João Batista. E Lucas nos apresenta 3 grupos de pessoas que perguntam. Primeiro, as multidões. Em geral, João Batista propõe às multidões aquela que nós chamamos de partilha. Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tem comida também reparta com quem não tem. A partilha. Depois, outro grupo são os cobradores de impostos, que sabemos se amparavam pela lei, protegidos pela lei, e cobravam, extorquiam talvez até o povo. E o que é que a pregação de João Batista propõe? De cobrar o certo, não a mais daquilo que é devido. Ou seja, não diz de não pagar os impostos, mas diz que o imposto deve ser, é claro, honesto, sincero. Portanto, propõe aquela que podemos resumir com a palavra justiça. A justiça que reconhece o que é devido, é justo, e não aquilo que é injusto, portanto se torna exploração, se torna algo pesado demais, inclusive como era naquele tempo, para o povo. E por fim, tem outro grupo interessante que são os soldados. Soldados, e o que é que o soldado deve fazer? Claro, diz a pregação de João Batista, não aproveitar da própria violência, por exemplo, impondo as coisas, a autoridade, ou até levantando mentiras, o falso. Quem é que vai brigar com quem está aí armado e tudo mais? Tem que aceitar a força destas pessoas. Por isso, João Batista diz, não faça isso. Sejam pessoas que defendem a verdade, portanto, e não abusem da autoridade. Conclusão, podemos resumir com a palavra paz. Partilha, com o cobrador de impostos, justiça, e a paz também com os soldados. Tudo isso para, eu disse, propor, que é interessante, que é para todos. Se podemos ampliar também a questão, podemos dizer quantas coisas erradas, entre aspas, hoje também nós percebemos e podemos colocar dentro deste esquema. Podemos dizer
muda os nomes, mas as injustiças, a violência, a exploração, a exclusão social, infelizmente, continuam. Portanto, tem uma pergunta agora que é importante responder, porque no final do Evangelho da página deste domingo diz que João Batista pregava a boa nova, a boa notícia. Portanto, a pergunta sempre é: João Batista antecipou algo do Evangelho? Sim e não, podemos dizer. Por quê? Porque na prática, o que acabamos de lembrar não era nada mais que a pregação dos profetas. Os profetas sempre falaram de justiça, sempre falavam de paz e sempre falavam que o bem que deviam fazer era o sacrifício que Deus queria, era socorrer as viúvas, os órfãos, não roubar do pobre e o juízo também, não levantar o falso. Tudo isso está na pregação dos profetas. Quer dizer, com isso, o evangelista Lucas, que João Batista retoma a grande linha, evidentemente, da pregação dos profetas do Antigo Testamento. E é isso que é interessante, porque o povo se pergunta: será que ele é o Messias? Ou seja, o Messias esperado. É interessante esta compreensão de João Batista por parte das pessoas. Sendo que João Batista retoma a pregação dos profetas, será que ele é o Messias? Ou seja, o Messias esperado devia ser alguém que retomava, assim, a pregação dos profetas. Que é interessante, porque também Jesus não é que inventa, já vimos domingo passado, os mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo estava no Antigo Testamento. O que nós acreditamos de novo é o próprio Jesus. É isso que é interessante, porque o Evangelho de Lucas, a resposta de João Batista diz que não é ele, evidentemente, que não é digno de desamarrar as sandálias, etc, etc. Ele vos batizará, diz João Batista, no Espírito Santo e fogo. Portanto, a novidade é este Espírito Santo. Vamos dizer, o Espírito da Santidade, tudo mais. Mas eu vou colocar, juntando um pouco, o fogo e o Espírito Santo. Ou seja, a pregação dos profetas é a proposta de uma humanidade, hoje diríamos humana, ou seja, não uma humanidade onde uma pessoa explora a outra, onde alguns se acham superiores, diferentes, com mais direitos dos outros e, portanto, mais humanos que outros, porque mais dignos de humanidade que outros. Não, ou a humanidade é para todos, e a dignidade humana é para todos, senão também que se acha mais digno, afinal, é desumano. É desumano porque em lugar de praticar a justiça, a verdade, o bem, a partilha, a solidariedade, pratica a injustiça, a exploração, a própria vantagem, o próprio lucro, tudo aquilo que lembramos tantas vezes. Por isso é a desumanização. Os profetas pregavam a humanização. Agora, quem é que vai nos ajudar a tornar mais humana a própria realidade humana, ou seja, mais irmãos, nós que somos todos da mesma situação, somos todos passageiros, todos peregrinos, estamos aqui emprestados e peregrinamos juntos, diz o Papa Francisco. Ora, esta humanidade mais humana, quem vai ajudar? O Espírito Santo. E o fogo, interessante, porque nós encontraremos o fogo lá no dia de Pentecostes. E aqui o fogo pode ter uma dupla intensa. Uma é aquela de limpar, escolhe o trigo e queima a palha. Por isso tem uma pontinha ainda de castigo, de ameaça e tudo mais. Mas nós sabemos que o fogo do Espírito Santo é o fogo do entusiasmo, é o fogo da alegria. Claro que quando entra o fogo do entusiasmo, o fogo da alegria, aquilo que não serve é queimado. Aquilo que atrapalha a bondade, o serviço, a doação, é queimado. Por isso, mais do que um castigo, podemos entender o convite a se deixar queimar, ou seja, deixar que o Espírito Santo alimente mesmo a nossa disponibilidade a transformar a nossa vida. É muito importante o que acabamos de dizer, é bonito, chegando perto do Natal, porque nos ajuda a entender o que é que, afinal, Deus, vamos dizer, veio fazer. Se interessou pela humanidade para quê?
do Evangelho domingo passado era todas as pessoas verão a salvação de Deus, falava de salvação, e hoje o Evangelho fala de boa nova. Ou seja, a boa nova é justamente esta, que Deus se interessa da humanidade, porque quer que nós sejamos humanos. Não nos criou para ser agressores uns dos outros, para ser pessoas que abusam e aproveitam dos outros e oprimem os outros. Não é esta a finalidade nem da criação, evidentemente, deste planeta que nos é entregue, e menos ainda do próprio ser humano. Nos convencer que aproveitar das situações para explorar os outros ou enganar os outros é desumanizar a si mesmos. Ou seja, eu uso da minha humanidade, ou seja, que eu posso ter, capacidade que eu tenho, poder que eu tenho, condições que eu tenho, mas não para servir o bem da humanidade, colocar a minha vida também como boa notícia para os meus irmãos, e, portanto, o amor fraterno, a partilha, a solidariedade, a amizade, a fraternidade, tudo aquilo que lembramos tantas vezes. Mas, infelizmente, pode acontecer. Eu estou desumanizando a mim mesmo. Penso de ser mais e acabo sendo menos. Mas acreditamos que esta é a nossa fé, que Jesus, justamente, vindo no mundo, também nos deixou o Espírito Santo. Vamos nos deixar animar pelo Espírito Santo. Vamos nos deixar que o Espírito Santo queime também em nós tudo aquilo que não serve. É melhor que sejamos nós a queimar, a jogar fora o que não serve, que esperar que um dia o Senhor não ameaça. Não, o Senhor sempre falou de misericórdia e de bondade. Mas é sempre bom vigiar e, neste tempo de Natal também, renovar a nossa vida, pedir perdão se é necessário e começar assim de novo com o Natal também, um Natal de paz, de convivência, de alegria, de fraternidade, enfim, de amor.